os professores, o corpo docente, as professoras eh, vão falar sobre a experiência de estar no PPG Link. Já novamente, não sei pela quanta vez estou agradecendo a disponibilidade de quem pôde dizer que eu compreendo todos os professores e professoras que não puderam responder, os que responderam e que informaram que não poderiam me ajudar no momento, e até os que não responderam. Eu compreendo totalmente, porque eu enviei um e-mail em menos de uma semana, então, muito curto, e ainda mais em final de semestre, é, com defesa de teses, enfim. Eu quero dizer que eu compreendo aos professores que não puderam participar e agradeço aos que puderam participar. Eu vou iniciar pelos professores que optaram por responder as perguntas pelos e-mails mesmo, escrito. Perguntas que eu tinha feito para eles foram só quatro perguntas. E para não ficar repetindo, eu vou falar agora a primeira vez quais foram as perguntas. E quando chegar a vez da professora ou do professor, eu vou falando as respostas, sem mudar nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nada. Vai ser da forma que a professora ou o professor respondeu. Afinal, a experiência é dela, é dele, e eu tenho que repassar da forma que me foi passada. A primeira pergunta que eu fiz para todas e todos foi: o que é o PPG Link para você? A segunda, eu perguntei se o professor ou a professora tinha alguma história em especial que queria compartilhar com a gente dentro desse tempo que ele está passando, que passou ou que passa dentro do programa. A terceira pergunta é como é a história dele com a linha de pesquisa ou as linhas de pesquisa que ele trabalha dentro do PPG Link, e se houve algum olhar que fez despertar o olhar para aquelas linhas. E a última pergunta foi um pedido. Eu perguntei qual dica ou conselho você dá às alunas e os alunos de graduação que têm pretensão em ingressar no projeto pós-graduação. Então, iniciei aqui o PPG Link nas vozes do corpo docente. A professora Adriana Santos, eu não consegui o contato, infelizmente, mas agradeço só pelo fato de estar no projeto, o programa, na verdade. O professor Alan Norman, a primeira pergunta, ele respondeu que o PPG Link é um espaço no qual investigadores senhores estabelecidos lecionam sobre desenvolvimentos atuais nas suas respectivas áreas, mas, mais importante, é um espaço onde jovens investigadores podem dialogar e trabalhar com investigadores consolidados, de forma a desenvolver as suas competências de investigação. A segunda pergunta, ele respondeu que não tinha entendido a referência, mas se é o projeto Vertentes, que provavelmente provavelmente não, é o projeto de pesquisa que ele faz parte, ele recomenda que demos uma olhada na página do projeto Vertentes. Esse é um projeto que o professor Dante Luquezzi desenvolveu a partir de um projeto que ele instalou no ILUFBA na década de 90, quando esteve trabalhando na UFBA como pesquisador e professor visitante. Na década de 90, eu e o professor Luquezzi fizemos trabalho de campo em diversas localidades da Bahia,
em comunidades afro-brasileiras e em duas comunidades na ilha de São Tomé, na África. A gente se conheceu quando eu lecionava na Universidade de Lisboa. A finalidade das nossas pesquisas no Brasil e em São Tomé, na África, em 98, foi foi recolher corpora sociolinguística em comunidades que têm uma história social que envolveu uma fase de português L2, ou seja, comunidades que aprenderam português como L2 e transmitiram essas variedades para os seus filhos, falantes de português L1. Pode-se dizer que o nosso interesse principal é a mudança sociolinguística e, sobretudo, os cenários que envolvem o contato entre as línguas. A página do projeto Vertentes explica tudo. E ele fala que ele entrou no corpo docente permanente em 2011. E as linhas de pesquisa dele é a linguística histórica, filologia e história da cultura, dialetologia e sociolinguística. E ele disse que o interesse pelas línguas crioulas e pela língua portuguesa na região atlântica, mas também na Ásia, data da época da graduação, ele teve a imensa sorte de ter aulas com o falecido professor Robert Thompson, um criolista contemporâneo do professor Derek Bickerton. Ele disse: Posso dizer que as aulas dele e a discussão e conversa com ele, e as discussões e conversa com ele sobre as línguas crioulas com base portuguesa e francesa tiveram uma forte influência na várias opções, decisões que tomei durante uma boa parte da minha carreira acadêmica. Ao mesmo tempo, posso dizer que eu sempre me interessei por questões de convergência e misturas culturais, linguística e musical, mesmo antes de entrar na graduação. E para a última pergunta, ele disse que era uma pergunta muito fácil de responder. Primeira regra: nunca se dediquem a nada que não estejam apaixonadamente interessados. Eu sempre segui essa regra estritamente. Segunda regra: vai fundo no que você quer estudar. Terceira regra: especialmente relevando o mundo científico de hoje. Infelizmente, você precisa ter um conhecimento avançado da língua inglesa para se manter atualizado com as melhores práticas internacionais de pesquisa. Digo, infelizmente, porque apesar de ser falante nativo de inglês, não sou muito amigo dessa língua, nem do imperialismo cultural que ela representa. Essa foi a resposta do professor Alan Norman, e fica aqui o meu agradecimento ao professor pela disponibilidade. A professora Alicia Louze, eu também não consegui o contato, mas fica o agradecimento por fazer parte desse programa e por fazer parte do crescimento do programa. O professor Américo, ele me respondeu, mas que, como era de se esperar, um fim de semestre, ele não pôde responder devido a várias demandas que ele tinha, mas que mandou saudações a todos e fica aqui o agradecimento ao professor Américo e por fazer parte desse programa. A professora Antônia Vieira dos Santos também não conseguiu contato, mas fica o agradecimento. O professor Antônio Messias Nogueira da Silva não conseguiu contato, mas também agradeço, fica aqui a gratidão. O professor Arivaldo Sacramento de Souza respondeu por e-mail, ou por vídeo, desculpa, e esses que responderam por vídeo eu vou deixar para o final, porque de certa forma fica só as vozes, realmente só as vozes deles, sem nenhuma interferência minha. A professora Aurelina
Ariadne Domingues Almeida também não consegui contato, mas eu agradeço. O professor Carlos Felipe também enviou um vídeo que ao fim dessa parte vai ser compartilhado todos os vídeos que os professores enviaram. A professora Célia Marques, ela respondeu o e-mail com: seu convite é muito interessante, mas infelizmente não pode aceitar. Ela não pôde aceitar, porque como era de se esperar, final de semestre, e ela estava muito ocupada, principalmente no PPG Link, e que ela sentia muito e fica para outra oportunidade. E que não dava mesmo para apresentar, me respondeu com todo carinho, e a professora Célia é uma queridíssima no ILUFBA, então fica aqui o agradecimento. A professora Daniele respondeu as perguntas, então eu vou lê-las para vocês. Na primeira pergunta, ela respondeu que o PPG Link, ela respondeu: o PPG Link para mim é um programa de pós-graduação muito sério e comprometido, não só com a formação dos nossos estudantes, mas também com a inclusão social. E muito me orgulha fazer parte do corpo docente de um jovem programa com responsabilidade social. Na segunda pergunta, ela respondeu que entrou para o PPG Link em 2017 e logo percebeu que havia poucos pesquisadores em estudos do discurso, que é a área dela. Então, junto com dois colegas do Instituto de Letras, fundamos o GME, Grupo Margens e Entrelinhas, grupo de pesquisa dedicado aos estudos do discurso, em diversas vertentes. Minha pesquisa, mais especificamente, também tem como objetivo fortalecer os estudos do discurso no Instituto de Letras da UFBA e no PPG. Na terceira pergunta, ela respondeu que as linhas de pesquisa dela, a linha de pesquisa dela é a linguagem, cognição e discurso, e ela respondeu que os estudos do discurso me interessaram desde o finalzinho da graduação, na UFMG. Entrar em contato com os estudos críticos do discurso durante o doutorado, também na UFMG, foi um divisor de águas, já que finalmente me deparei com a área de estudos no âmbito da linguística, que me tinha como pressuposto a preocupação com a mudança social. E fico muito feliz por dar seguimento em pesquisas nessa área no PPG Link, programa que tem muita responsabilidade social. E a dica ou conselho que ela tem para dar é um primeiro passo que penso ser fundamental para fazer uma iniciação científica, para aprender a fazer pesquisa, ter um contato mais próximo com o fazer científico, ainda que estejamos em tempos muito difíceis e há pouquíssimas bolsas. É possível fazer a iniciação científica, o IC no caso, como voluntário. Se o objetivo é ingressar numa pós-graduação, esse primeiro passo é fundamental. Fica aqui o agradecimento à professora Daniele. O professor Daniel da Silva Carvalho também não conseguiu contato, mas fica aqui o agradecimento ao professor Daniel. Não conseguiu contato com o professor Dante Lucchesi, mas fica aqui o agradecimento. E eu acho que nos primeiros semestres a gente do ILUFBA sabe pelos corredores ou até mesmo pelas salas de aula a importância do professor Dante Lucchesi. A professora Denise Chaves, ela infelizmente não pôde responder por motivos pessoais, mas eu estou encantada pela professora Denise. Ela me respondeu de forma muito amigável, de forma muito amistosa, se disponibilizou a procurar outras pessoas que pudessem responder, outras pessoas do corpo docente que pudessem me oferecer as respostas e se pôs à disposição para auxiliar mesmo
desejou sucesso e novamente eu repito, estou totalmente encantada pela professora Denise. Fica aqui o agradecimento à professora Denise. O professor Domingos Sábios Pimentel Siqueira, ele respondeu o e-mail e na primeira pergunta, ele disse que o PPG Link é um programa muito sólido, desmembrado do antigo PPGLL, Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, o que possui grande representatividade na nossa comunidade. Temos excelentes pesquisadores nas mais diversas áreas da linguagem, e muitos deles foram e ainda são pioneiros em pesquisas em letras no Brasil. É um programa muito bem estruturado e que exerce uma função social bastante importante, não só para a Bahia, para as regiões Norte, Nordeste e Norte, pois cada vez mais temos recebido os estudantes de fora da Bahia, muitos deles professores de universidades de suas localidades. O PPG Link é minha casa, onde eu tenho construído minha carreira desde que eu entrei na UFBA, e onde eu tenho um grande orgulho de poder exercer uma das minhas atribuições profissionais mais prazerosas. Na segunda pergunta, ele diz que eu ingressei justamente no ano de 2010, quando o PPGLL foi dividido. O que viria a vivenciar de muito peculiar no programa aconteceu de 2012 a 2016, quando eu me tornei o primeiro coordenador do programa, uma vez que a professora Célia Teles foi coordenadora dos dois durante a transição. Foi um período de muito trabalho e muito aprendizado. Uma das coisas mais desafiadoras foi fazer pela primeira vez a coleta de dados gerais do programa para fazer a avaliação trienal da CAPES. Eu quase enlouqueci, mas sobrevivi. Ele é da Linguística Aplicada e respondeu a terceira pergunta assim: minha história com a Linguística Aplicada começa com o meu doutorado, justamente no PPGLL. Com a parceria acadêmica que fiz com a minha querida orientadora, a professora Denise, foi ela quem abriu o mundo da linguística aplicada para mim, e a quem eu sou muito grato sempre. Eu estou na UFBA muito pela influência dela. Na época, a linha chamava-se Aquisição e Ensino e Aprendizagem de Línguas. E eu me formei ali um grupo pioneiro com Denise e as professoras Adileis Mendes e Márcia Paraquet. A linha cresceu enormemente e já há algum tempo é a mais procurada do programa. A partir dali, eu reconstruí toda a minha carreira acadêmica dentro da linguística aplicada. Tem sido muito bom. Professor, isso foi mais um convite para a linguística aplicada entrar na minha vida, tá? Fica aqui esses parênteses. E a quarta pergunta, ele respondeu com a dica ou conselho. Em primeiro lugar, que pensem em fazer pós-graduação. O programa precisa se manter vivo e sem pesquisa, nenhum campo avança. Sugiro fortemente que se engajem em projetos de pesquisa ainda na graduação e leiam muito. Busquem se atualizar naquilo que desejam investigar e corram atrás dos sonhos que nunca será impossível diante do esforço e do planejamento que fazemos. Junte-se aos grupos de pesquisa, comecem cedo, planejem. Nós esperamos e precisamos dos nossos graduandos para que venham compor também o corpo discente de nosso programa. Mas, como sempre, tudo passa por foco e estudo. E como resposta pessoal ao professor Domingos, fica aqui que ainda não cheguei ainda nem na metade da minha graduação, mas eu tenho a mesma sensação que o professor descreveu na primeira resposta, de que a UFBA é minha casa, e como uma casa a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar. Então, quando eu escolhi o PPG Link para fazer um panorama geral, não foi à toa, não foi unido de ter,
não foi ao Léo. Eu realmente tenho essa vontade de prosseguir na UFBA, de ajudar a construir cada vez mais uma universidade democrática e plural. A professora Edivalda, eu também não consegui o contato, mas fica aqui o agradecimento à professora Edivalda. A professora Edileise Mendes, Oliveira Santos, infelizmente eu não consegui o contato com ela. Eu tenho certeza que foi pelo tempo curto que eu procurei, porque a professora Edileise é uma queridíssima. Ela é a fundadora do LINCE, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte, e em todas as apresentações que eu faço pelo PIBIC, que é obrigatório pelo PIBIC fazer apresentações, quase todas ela esteve presente, com palavras de incentivo, e eu aprendo muito com a professora Edileise Mendes, e eu sinto muito não ter enviado o e-mail com tempo para ela poder responder, porque senti falta dessa resposta dela aqui. Mas fica o agradecimento à professora Edileise, e não só por fazer parte do programa, mas por me acolher no Lince. A professora Eliana Correia Brandão, ela respondeu também por escrito, e ela fala que o perfil da pesquisa dela, atualmente, como ela respondeu? Ela respondeu: atualmente, coordeno o GEFIL, Grupo de Estudos Filológicos e Lexicais da UFBA, e desenvolvo o projeto intitulado Memórias de Vivências, Memórias de Violências e Resistências. Edição e estudo linguístico de textos históricos, que desenvolve a partir da Constituição que corpora estudos diacrônicos, históricos diacrônicos. Diferentes tipos de edições especializadas. Leituras filológicas decoloniais sobre violência, estrutural, simbólica, institucional e patrimonial, e resistência das minorias sociais e dos sujeitos subalternizados e invisibilizados pela história, a população negra, a população indígena e as mulheres, e o estudo de tradições discursiva e história da língua. E o conselho que ela deu aos estudantes, a resposta da professora Eliana foi uma resposta breve, porque ela justificou estar muito sobrecarregada, é o fim de semestre, então ela respondeu mais curtamente, mas a resposta foi totalmente enriquecedora. E o conselho que ela deu foi criar oportunidades de envolvimentos com a pesquisa desde a graduação, buscando conhecer os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos professores do ILUFBA e as discussões desenvolvidas pelos grupos, e com o fim de criar uma acadêmica mais sólida, visto que a pesquisa é um poderoso instrumento de poder e transformação social. No mais, sinto não ter tido tempo para escrever o texto elaborado para o seu trabalho, no caso, esse trabalho. Mas também tive pouco tempo para isso. E como você sabe, estamos na última semana do semestre e eu estou organizando o primeiro colóquio de Filologia e História organizado pelo GFIL. Ou seja, ela já deixou o convite para, não só para mim, agora estendo a vocês, para o primeiro colóquio de Filologia e História, organizado pelo GFIL. Professora Fabiana Prudente provavelmente já está se interessando
porque a área dela é filologia, então entendo quando a gente é apaixonado pela área e pela pesquisa que a gente faz. Fica aqui o meu agradecimento à professora Eliana, que também desejou sucesso no trabalho da disciplina e na carreira acadêmica. Muito obrigada. A professora Elizabeth Reis Teixeira, ela respondeu algo maior. Eu fiz uns recortes, mas que não influenciaram nas respostas dela. E caso alguém queira, eu disponibilizo o, a resposta completa da professora, tá? Mas ela respondeu aqui. A linha de aquisição e ensino do português, foi por mim criada em 1992, ainda dentro do antigo curso de mestrado de letras. A partir do final de 95, houve a reestruturação do curso de mestrado e a implantação do curso de doutorado, momento em que se criou então um programa de pós-graduação em letras e linguística, PPGLE. A partir da reestruturação do PPG-Link, iniciada em 2017, a linha passa a se constituir como aquisição de línguas, tradução e acessibilidade. O que me motivou a criar a linha de aquisição dentro do programa de pós-graduação foi o fato de, desde 1978, ter iniciado pesquisas na área de aquisição fonológica do sistema dos sons, por crianças falantes de português brasileiro. Em 1980, comecei a pesquisar dessas aquisições e condições não típicas, investigando a aquisição no caso, nos casos de distúrbios fonológicos evolutivo, dislalia. Algum tempo depois, passei a me interessar pela aquisição de outras condições e situações não típicas. Isso me aproximou da aquisição das línguas sinalizadas por indivíduos surdos e da educação do surdo. O que me levou também à área do estudo sobre acessibilidades. Desde 2015, coordeno o Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais, o NAP-UFBA, ao qual estou ligada desde sua criação em 2008. Aos alunos e alunas da graduação que tenham pretensão de ingressar na pós-graduação, recomendo que integrem desculpa, em algum projeto de pesquisa, através do programa de iniciação científica, a fim de conhecerem as possibilidades de atuação como bolsistas, mesmo que voluntários, e em um projeto ligado a uma linha de pesquisadores de poucos programas que oferecemos na UFBA. Essa foi a resposta da professora Elizabeth, e fica aqui o meu total agradecimento à professora Elizabeth. Eu li todo o artigo que a senhora me enviou, o artigo não, o texto que a senhora me enviou, e eu achei totalmente interessante todas as palavras, todas as frases, mas trouxe aqui tudo que a senhora queria falar. Geralmente eu não sei como chamar a senhora ou você, porque já tomei muito sermão de professores que não gostam de ser chamados senhores, mas a gente já vem dessa criação, né? Que já é algo a ser, pode ser algo a ser estudado, não sei. E fica aqui meu agradecimento à professora Elizabeth. Quem quiser o texto completo, eu disponibilizo. A professora Emília Helena, infelizmente, também não conseguiu contato, mas fica aqui o meu agradecimento. O professor Fabiano Silvestre Ramos,
eu até consegui o contato com ele, mas ele não conseguiu participar. Mas eu digo que eu já assisti meio que uma palestra, uma apresentação do professor Fabiano Ramos, que foi sobre letramento emocional. E foi uma apresentação que acrescentou bastante a meu estudo mesmo como formação de profissional. E eu acho muito interessante com o que o professor Fabiano trabalha, é totalmente importante e, e eu acho que é isso. Agradecer ao professor Fabiano, que é também novato no PPG Link, e agradecer. O professor Felipe Flores, se não me engano, ele enviou um vídeo também. Eu não me recordo, mas caso não tenha sido o vídeo ou caso tenha sido a resposta por e-mail, eu dou retorno. Mas caso eu não tenha disponibilizado o material do professor Felipe, fica aqui o meu agradecimento ao professor Felipe por fazer parte do programa e ajudar no crescimento do programa. A professora Fernanda Mota também justificou que, por causa do semestre, o fim de semestre, acaba que fica tudo sobrecarregado, tudo pesado. E eu compreendo totalmente a professora Fernanda e agradeço somente pela atenção de responder, de justificar. E eu acho que é isso. Agradecer a professora Fernanda por fazer parte do programa e ajudar no crescimento do programa. O professor Gilvan, infelizmente eu também não consigo contato, mas fica aqui o agradecimento. O professor Greidson, infelizmente também não conseguiu contato, mas fica aqui também um agradecimento ao professor Greidson por fazer parte do programa e ajudar no crescimento do programa. A professora Jacira foi a minha primeira entrevistada na vida. É, a- assim, eu vou dar um spoiler que o vídeo dela é o maior que tem, mas eu, eu peço, por favor, que vocês assistam todos os vídeos. Na verdade, eu peço que vocês assistam essa apresentação completa, mas o vídeo da professora Jacira é totalmente. Eu não sei explicar em palavras, mas professora Jacira, fica aqui o meu agradecimento. É, se eu pudesse, se a gente não tivesse nesse meio pandêmico e essa entrevista tivesse feita pessoalmente, provavelmente eu teria te dado um abraço após a entrevista. E é isso, agradecer é, pela disponibilidade e por ajudar no programa, né? O professor João Paulo, ele também enviou um vídeo que vai ficar no final. Agradeço totalmente ao professor João Paulo pela disponibilidade de me ajudar no projeto, no trabalho, de ajudar a construção, né, dessa apresentação. A professora Josiane, infelizmente, não consegui o contato com ela. Outro professor que eu senti falta da resposta, mas eu compreendo totalmente o tempo que eu enviei o e-mail foi um tempo muito curto, então eu sinto muita falta da resposta do professor José Amarante,
porque nunca tive aula com o professor José Amarante, mas sei que todos são, sabe? Mas o professor José Amarante, ele, principalmente na língua latina, as línguas latinas, na verdade, ele é muito, vamos dizer, disputado na UFBA, porque já tentei pegar a disciplina com ele, mas não tinha vagas. Então, eu sinto falta da resposta dele, mas eu agradeço ao professor José Amarante por fazer parte do programa, por principalmente pelo crescimento da UFBA, né? Pela ajuda no auxílio ao crescimento da UFBA. Fica aqui meu agradecimento. A professora Juliana, ela também me respondeu, mas ela não pôde responder. Ela respondeu, mas não pôde responder as perguntas, mas justificou e ela também falou que pelo semestre acaba ficando sobrecarregada, mas se disponibilizou a qualquer outro trabalho, qualquer outra coisa que eu precise, ela se disponibilizou a me ajudar. Já fui aluna da professora Juliana por algumas semanas antes do seu pós-doutorado, antes dela entrar no seu pós-doutorado, e foi uma experiência muito boa ter a professora Juliana como minha docente. Fica aqui o agradecimento à professora Juliana. A professora Juliana Soledade, infelizmente também não consegui o contato, mas fica aqui o agradecimento à professora Juliana por fazer parte desse programa. O professor Júlio Neves, ele respondeu por, é, por e-mail mesmo, ele respondeu por escrita. Na primeira pergunta, ele disse: o PPG Link, para mim, é um lugar de construção do conhecimento, do embate teórico e metodológico. Mas não só. Nesse programa, cada vez mais estamos vendo outras vozes acessarem com força a pós-graduação, o que indica que a universidade está mais próxima da sociedade real. Em poucas linhas, é isso que é para mim nesse momento. E se eu pudesse copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar essa resposta do professor, eu faria, porque é importante a sociedade, a população soteropolitana, que é a cidade mais negra fora da África, a capital mais negra do Brasil, estar dentro das universidades, estar dentro das pós-graduações, estarem mestrandos, formandos, doutorandos, o que quiserem. Importante isso. Na segunda pergunta, ele respondeu: vou fazer 2 anos que estou no PPG Link. Fiquei mais voltado nesse tempo todo para o mestrado profissional e atividades administrativas que me tomaram muito tempo. Pensei em alguma história, mas nada interessante me veio. Infelizmente, sobretudo por causa da pandemia, que cortou contatos físicos. Infelizmente, a pandemia meio que veio para dar aquele baque na gente, sabe? A gente, principalmente a UFBA, que é uma universidade em movimento, é uma universidade viva. Então, viver da tecnologia está sendo um desafio para a gente. Na terceira pergunta, ele é das linhas de linguística aplicada e da linguagem, cognição e discurso. E ele respondeu: minha resposta com essas duas linhas vem de longe.
Sempre me voltei para questões de formação de professor e de letramento e multiletramentos. Para mim, a educação é um ponto essencial na construção da cidadania. Por isso, me voltei para a linguística aplicada. Com o avanço de estudos acerca de multiletramentos e da multimodalidade, retornei para a minha formação de base, vendo a necessidade de trabalhar com discurso e com a semiótica social, pois cada vez mais tenho certeza de que precisamos formar leitores e produtores de textos multimodais, multimediáticos. Nesse sentido, ter pressupostos que a ACD e a semiótica social, articulados à linguística aplicada, me possibilita pensar ações na escolarização, didatização desses textos estão presentes nas nossas vidas, como também estudar sociodiscursivamente os vários textos multimediáticos. E na quarta pergunta, o conselho, a dica dele foi: para ser mestrando, mestranda, você precisa gostar da vida acadêmica. Se você tem esse desejo, não titubeie. Busque estar em grupos de pesquisa, faça iniciação científica e vai percebendo por onde você quer ir. Literatura, língua. E aí, busque os programas de referências bibliográficas. Participe de eventos do programa. Procure também assistir às defesas de mestrado e doutorado, para você ir se habituando com a vida acadêmica na pós. Busque organizar a vida da melhor maneira possível, para ter tempo de estudar, pesquisar, sobretudo os que são trabalhadores. Fica aqui meu agradecimento ao professor Júlio Neves e as respostas dele foram, talvez, se eu dissesse que foi eu que escrevi esse texto, essas respostas, é, eu diria que sim, porque as ideias do professor se combinam muito com as minhas ideias. Fica aqui meu agradecimento ao professor Júlio Neves. A professora Alicia Maria, infelizmente eu não consegui o contato, mas fica aqui também um agradecimento e por fazer parte desse programa. A professora Lilian Teixeira, infelizmente não consegui também um contato, mas também fica o agradecimento. A professora Lívia Márcia, infelizmente também não conseguiu o contato, mas fica o agradecimento. A professora Manuele Bandeira, não conseguiu contato, mas fica o agradecimento à professora Manuele. A professora Marcela Moura, também não conseguiu contato, mas fica o agradecimento por fazer parte desse programa. A professora Márcia Paraquete, eu acho que pela foto, quem conhece a professora Márcia sabe que é sempre assim que você vai encontrar ela com esse sorriso. Infelizmente, ela não pôde responder as perguntas. Mas ela mandou aqui um e-mail, querida Milena. Com muita tristeza, eu vou precisar dizer não, porque o fechamento do semestre não me permite fazer nenhuma outra atividade, além daquelas que já estou realizando. Mesmo que seja apenas para responder perguntas, elas são complexas e me demandaria muito tempo. A proposta é realmente muito interessante, mas temo que os professores e professoras estejam muito ocupados agora. Além do encerramento, é também tempo de banca e defesa dos nossos estudantes da pós. Peço desculpas e te desejo boa sorte no seu trabalho. Abraços. Como eu disse no início, fica o agradecimento a todos os professores e principalmente aqueles que tiraram um tempinho para poder me ajudar nesse trabalho e dizer mais uma vez que eu compreendo a não resposta das perguntas.
Agradeço a professora Márcia pelo carinho, pela atenção e pela resposta. A professora Maria Cristina, infelizmente, também não conseguiu ter uma resposta, mas já fui discente da professora Maria Cristina e também uma ótima educadora, e quem puder ter a oportunidade de ter uma disciplina com ela, de pegar uma disciplina com ela, não se amedronte, porque é uma excelente profissional. A professora Maria Luísa, infelizmente, também não conseguiu o contato, mas fica aqui o agradecimento também. A professora Norma Sueli, ela respondeu por e-mail. Na primeira pergunta, ela respondeu que o programa de pós-graduação em Língua e Cultura é um programa ainda jovem, herdeiro do PPGL, programa mais antigo, que já contava mais de 30 anos. E quem congregava os programas de língua e literatura nesses 10 anos, o PPG Link tem se ampliado e modernizado, abarcando uma multiplicidade de temas de pesquisa, como pode ser visto no site, oportunizando o desenvolvimento e a inovação da pesquisa em língua e cultura. Na segunda pergunta, ela respondeu: meu ingresso no corpo docente é bem recente, data do final de 2018. Assim que ingressei, fui indicada para a suplência na representação do docente da linha de Linguística Histórica, Filologia e História da Cultura Escrita. Passando logo no início de 2019, a representante que me levou a maior interação com as questões acadêmicas e administrativas do programa. Ela é da área de, como ela falou, de Linguística Histórica, Filologia e História da Cultura. E ela falou: minha história com a língua histórica, linguística histórica, filologia e história da cultura e escrita vem da graduação. Quando ingressei no grupo de pesquisa em filologia como bolsista de iniciação científica, sob a orientação da professora Albertina Ribeiro da Gama, e depois da professora Célia Marques Teles, ambas já aposentadas, sendo que a segunda permanece em atividade na pesquisa e no ensino da pós-graduação. Entrei no grupo para conhecer a pesquisa em filologia e, tendo me encantado com o tema, permaneci até hoje, no mesmo grupo. Agora como membro docente integrante do Estúdio Filológica, grupo de estudo e pesquisa cadastrado pelo CNPq e coordenadora do grupo de estudos, escrita e prática cultural, o GIP Coach, ambiente que orienta os alunos da graduação e pós-graduação. Na quarta pergunta, a dica ou o conselho dela foi: a sugestão é que procurem ingressar em um em um grupo de pesquisa, mesmo como voluntário, para ir exercitando as técnicas de pesquisa na prática e, assim, possam, ao final da graduação, participar de seleções para a pós-graduação, na área que tenha desenvolvido maior afinidade. Espero ter compartilhado um pouco da minha história e vivências na universidade. Sim, professora, a senhora compartilhou e brilhantemente. Eu agradeço todas as respostas e agradeço por fazer parte do programa e ajudar no crescimento da nossa universidade. A professora Renata, infelizmente, também não consegui a resposta, mas fica o agradecimento.
A professora Risonetti também não consegui resposta, mas fica o agradecimento por fazer parte do programa. A professora Rita Maria não consegui o contato, mas fica o agradecimento por fazer parte do crescimento do programa. A professora Shirley também não consegui contato, mas fica o agradecimento. A professora Silvana Soares, ela até respondeu o meu e-mail, mas por problemas pessoais ela não poderia responder, e eu compreendo totalmente. E desde o momento que ela falou, eu estou emanando luz para que ela consiga passar por essa fase difícil, né, que ela relatou, da forma mais mansa possível. Mas ela respondeu que entrou no PPG Link em 2015, 2016. A primeira orientação dela foi Leandro de Almeida Santos. E ela sugeriu ler o texto no estudo LL, no 68, 10 anos PPG Link. E sugeriu também que nós víssemos o discurso dela na abertura do CPESC e o de encerramento. YouTube do Instituto de Letras. Fica aqui o agradecimento à professora Silvana e novamente emanando luz para a professora Silvana. A professora Silvia Regina, infelizmente, também não conseguiu contato. A professora Silvia Márcia, infelizmente, também não conseguiu contato. Mas fica o agradecimento a todas as duas professoras por fazer parte do crescimento do programa. A professora Simone, ela enviou um vídeo que será passado ao final. E a professora Sônia Maria Lazzarini, infelizmente também não conseguiu contato, mas fica o agradecimento. Professora Tânia Lobo, eu acho que ela mesma já falou na aula que professora Tânia Lobo ame e eu odeia. E eu amo-a. Eu a amo, na verdade, né? Porque meu primeiro semestre tive a oportunidade de ter ela como minha docente. E como uma pessoa que não entendia nada da universidade, às vezes não sabia nem o que estava fazendo na sala de aula, as aulas da professora Tânia Lobo foi fundamental para mim. Aprendi muito sobre a língua portuguesa e muito sobre a vida acadêmica também. A professora Tânia Lobo, ela não pôde responder as perguntas por motivos pessoais também. E assim, eu não. Ela me respondeu, mas eu prefiro não compartilhar, porque eu não sei o desejo, não sei a vontade dela se expor, mas também emano luz como a professora Silvana. Também estou emanando luz para a professora Tânia Lobo e espero poder, na minha pós-graduação, estudar uma matéria com ela e na defesa do meu TCC, como ela mesma fala, torçam para não me ter na sua mesa do TCC. Mas eu torço para ter a professora Tânia Lobo na, na minha mesa do TCC. E, por fim, a professora Terezinha, que eu também não consegui o contato. Mas fico o agradecimento à professora Terezinha. E retomando um agradecimento a todos os professores e professoras, a todos que me ajudaram na construção dessa apresentação,
Agradeço a quem assistiu até aqui, a quem está assistindo até aqui e a quem vai assistir os próximos vídeos. Mas encerro a minha fala aqui, pois agora eu abro para os vídeos que os professores me enviaram e eu acredito que é o momento deles, não vou interferir, não vou cortar, não vou editar. Aproveito também para agradecer a professora Fabiana Prudente, que infelizmente tivemos a disciplina de LET A14 em formato EAD. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Eu aprendi muito e eu espero poder pegar a LET A23 com a professora Fabiana Prudente. Estou fazendo divulgação, professora, divulgação aqui, LET A23. E é isso, agradecer a professora, agradecer todos os colegas e a quem se disponibilizou a estar aqui assistindo a, a apresentação, a minha fala. E eu encerro aqui agradecendo e o vídeo vai continuar com as falas dos professores que me enviaram o vídeo. Gratidão. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. A convite de Milena, deixa eu pegar o nome de Milena aqui certinho, Milena Alves de Assis, a discente da disciplina LET A14, técnica de pesquisa, que pertence ao setor, né, de filologia. Eu vou gravar aqui umas respostas, né, meio tímidas, porque eu não gosto muito dessas conversas assim, sobre o programa de pós-graduação em Língua e Cultura e sobre a minha história de formação nesse processo. Eu queria agradecer muito, eu não sei quem é a professora, nem o professor está ministrando a disciplina, mas eu cumprimento mesmo assim e estou feliz pela lembrança do meu nome. Bom, a primeira questão é o que é o programa de pós-graduação em Língua e Cultura para mim. É uma pergunta bastante importante, porque eu sou o último aluno do antigo programa que deu, né, que gerou, vamos dizer assim, tanto o programa de pós-graduação em Língua e Cultura, quanto o programa de pós-graduação em Literatura e Cultura. Eu fui o último a defender no antigo programa de pós-graduação em Letras e Linguística, que era um programa que tinha tanto pesquisadores da área de literatura quanto pesquisadores da área de linguística, né? Era um programa único, muito grande e de grande sucesso nessa empreitada. A ideia foi uma recomendação da CAPES, né? Que esses programas fossem divididos em dois para que eles caminhassem de modo mais exitoso. Isso foi feito, e depois, né, a gente estabeleceu um outro tipo de caminho. Recentemente, eu ingressei no programa de pós-graduação em Língua e Cultura, né, porque eu estava somente vinculado ao programa de Literatura e Cultura, e agora pertenço tanto ao de Literatura quanto ao de Língua. Esse trabalho, né, desenvolver nos dois programas é bastante complexo, né, mas isso só é possível para mim porque eu estou numa área que tanto mantém o diálogo com os estudos linguísticos quanto com os estudos literários, que é a filologia. A filologia, de certa forma, não reconhece bem esse limite, né, esse grande bavi que as letras encerram, né, que é separar a literatura dos estudos linguísticos. Não, a filologia não reconhece esse limite e se apresenta como uma área que mantém a relação e intersecção entre os dois campos de estudo, né?
Do ponto de vista da literatura, a filologia está preocupada, por exemplo, com a compreensão histórica dos textos, dos gêneros textuais, né, que foram construídos historicamente e que muitas vezes a gente não consegue compreender hoje. Mas também a filologia está relacionada aos estudos da contemporaneidade também, né? Pensando, por exemplo, o processo de circulação, de produção, de criação, né, de recepção que o texto vai ter. Né? Então, é nessa possibilidade arqueológica de compreensão do texto, né, tanto contemporaneamente quanto em momentos mais recuados do tempo, a gente está interessado em ver de que maneira a cultura uma determinada sociedade, o contexto político, gerou elementos para a criação de um determinado texto. Né? Então, assim, a partir desse processo de contar a história do texto e de ler a partir de elementos que não sejam anacrônicos o texto na história, é que a gente tem, né, essa amplitude do trabalho filológico. Né? Imagine o que é para nós hoje lermos um texto que foi escrito no século XIII, uma cantiga do chamado trovadorismo. Hoje, né, a gente precisa de uma série de informações históricas que os estudos filológicos nos dão. Primeiro é compreender em que letra esse texto foi escrito, entender o sistema de escrita naquele momento, compreender o que significava texto na cultura medieval da Península Ibérica, significa compreender os valores culturais, sociais e linguísticos, que são, na verdade, importantíssimos para que a gente não leia com os olhos de hoje um texto que foi escrito, né, num momento bastante recuado. Entender o texto no seu contexto de produção, sem os valores contemporâneos, significa ler filologicamente, significa ler, de certa forma, sem os anacronismos, ou seja, utilizar esses valores de hoje para compreender um texto que não tem essa relação. Um exemplo muito claro é a noção de autoria. Né? A gente diz assim, tem um autor na Idade Média, tem essa figura da autoria. Bom, essa figura da autoria ela é histórica, ela é fruto de uma criação da modernidade, ela é fruto, né, da invenção do sujeito racional, ela é fruto da invenção da propriedade intelectual, né, do direito do autor, de quando a cultura ocidental inventa esse sujeito que possui e detém o domínio sobre determinada questão. Então, isso, né, de certa forma, compreender quando essas noções surgiram. A noção de autor é uma noção histórica, a noção de texto é uma noção histórica, ou seja, tanto o autor quanto o texto são compreendidos historicamente de maneiras diferentes. Ler um texto significa também compreender em que sistema literário, em que sistema epistêmico, né, determinada produção textual, cultural, social, política foi produzida. Então, no programa de estudos, né, de língua e cultura, que é um programa que completou 10 anos ano passado, eu desenvolvo pesquisas sobre a história dos textos com uma preocupação mais voltada às questões de língua. Né? Então, meu projeto é um projeto que está voltado aí para a história das palavras, né? Depois eu posso mostrar e recomendar uns textos que eu já escrevi, né? Eu escrevi um texto sobre a história da palavra negro, e mais recentemente, que é um texto que vai sair agora na revista Linguísticos e Literários, um texto sobre a história da palavra puto e da palavra puta. De que forma conseguimos construir uma transformação semântica e histórica que se mantém ainda hoje a partir dessa palavra, né? Que valores, que elementos da cultura estão traçados aí. Então, mas para fazer isso, né, investigar a história da palavra, eu vou começar a responder então, eu preciso saber tanto questões sobre história do texto, quanto questões sobre história da língua.
porque entender o funcionamento histórico de uma determinada língua num determinado tempo, desculpa, significa recorrer a uma série de ferramentas estratégicas, nos cercar de uma série de cuidados importantes, né, nesse processo. E a linha de pesquisa que permite com que a gente trabalhe nessa vertente é aquela que está relacionada, né, à linguística histórica, à filologia e à história da cultura escrita, que é uma linha de pesquisa bastante interessante, porque reúne pesquisadores do setor de língua portuguesa, pesquisadores do setor de filologia românica, basicamente. E aí eu vou dizer para vocês, né, como é que eu, né, no desenvolvimento dessas pesquisas em história da palavra, tenho desenvolvido a pesquisa nessa vertente, né? Eu entrei em 2020, no início de 2020, no programa de pós-graduação em língua e cultura, e nele a gente faz o seguinte, né? Desenvolve essas pesquisas em relação à história da palavra, mas também oriento pesquisas em relação à história de textos, a história de transmissões textuais, e desenvolvo pesquisas, né, que envolvem diversas vertentes da pesquisa em linguística histórica. Mas vou começar então a dizer o que é linguística histórica. A linguística histórica é uma das vertentes mais antigas, né, dos estudos linguísticos na tradição ocidental. Ela está preocupada com a mudança linguística, né? A pergunta da linguística histórica é: como as línguas mudam? Por que as línguas mudam? Para que, né, essas línguas mudam, né? E uma das chaves da linguística histórica é tentar responder de que maneira essas línguas se modificam e quais, né, elementos, de certa forma, explicam essas questões. Bom, a linguística histórica, portanto, por ser muito antiga e por ser uma disciplina que tenha diversas vertentes, porque as pessoas vão procurar explicar de maneira variada, ela pode ser considerada uma disciplina mais preocupada com questões estritamente linguísticas, né, que a gente chama de linguística histórica diacrônica, ou uma linguística histórica que reconheça, né, elementos culturais, sociais, políticos, né, históricos que interferem na produção de sentido feita a partir dessas questões, né, que envolvem a mudança da própria língua. Então, vai haver tendências mais formais e tendências mais de natureza sociais, né? A minha vertente é, portanto, essa que assume os elementos da cultura e da sociedade como mecanismos fundamentais para a transformação de uma determinada língua. Para se fazer esse estudo, né, de como as línguas mudam, a gente vai passar a ver uma interface entre estudos filológicos e estudos linguísticos, né? No entendimento da professora Célia Telles, né, e de vários outros intelectuais, como o Rafael Canaguilar, ou a professora Clarinda Maia, a relação entre a linguística histórica e a filologia tem uma relação extremamente intrínseca, né? Primeiro, a gente vai ter o seguinte: a linguística histórica vai precisar estudar registros escritos, né, para compreender como a língua está mudando. Imagine que a gente, para entender como é que a língua muda, a gente precisa recorrer a registros históricos que sejam datados de uma faixa de tempo bastante complexa, né? Desculpem. De outro lado, a gente vai estar com os estudos filológicos providenciando, né, e investigando de que forma os textos históricos se constituem, né? Como é que esses textos são produzidos, como é que eles circulam, como é que eles são lidos, como é que eles são transmitidos, né, historicamente. Então, né,
a gente vai tanto pesquisar a língua a partir dos textos, quanto vai usar os textos para compreender a língua. E o contrário também. A gente vai, para entender o texto, usar os elementos que são importantes para a compreensão da língua escrita, né? Da língua, né, na qual se inscreve o texto, né? Desculpe. Então, é essa interface que é importante para fazer, por exemplo, a história da palavra negro, né, uma parte da história da palavra negro, a gente teve que reunir uma série de registros escritos do latim, no grego, teve que reunir uma série de ocorrências dessas palavras durante a Idade Média portuguesa, né, europeia, vamos dizer assim, sobretudo, até o século XVI. Então, assim, não é uma história completa, eu só fiz um recorte para a gente compreender no momento em que a língua portuguesa se torna uma língua de Estado, no momento em que a língua portuguesa assume uma determinada vocação nacional, vamos dizer assim, uma narrativa muito importante para a gente, que é esse período medieval e moderno até o século XVI, né? 17, que é a faixa que eu peguei para a gente refletir. Então, como fazer isso? Eu recolhi uma série de textos escritos, poemas, né? Poesia trovadoresca, poesia colonial brasileira, né? De Gregório de Matos, reuni documentações sobre navegações, a relação de Portugal com a África, né? Enciclopédias medievais, ou seja, me cerquei de uma série de fontes importantíssimas para a gente compreender como aquela sociedade, dentro daquele contexto, usava essa palavra. Não cheguei a fazer um estudo exaustivo, né, no sentido de recolher todas as ocorrências, porque isso é humanamente, né, impossível fazer sozinho, a não ser que se faça isso com um grupo mais amplo, que é o que de fato eu estou tentando montar, mas não para exaurir as fontes, né? Porque senão a gente aqui acaba exaurido, né? A ideia é, portanto, que a gente amplie a compreensão dos usos e sentidos históricos em língua portuguesa dessa palavra. Mas, para isso, eu preciso compreender as mudanças fonético-fonológicas, por que a palavra passou, né? No grego e no latim, né? Preciso compreender as mudanças de sentido semântico, né? Semântico lexical, preciso compreender, de certa forma, como sintaticamente essa palavra ocorre em cadeias, né, de ocorrência bastante regulares, para que a gente entenda, por exemplo, que determinados contextos favoreceram determinadas transformações. Enfim, preciso compreender, né, que esses textos, quem produziu esses textos? Será que eu tenho condições de comparar o texto A com o texto B, que foi produzido em momentos diferentes? Essa comparação é possível? Então, todas essas questões são relativas à história da cultura escrita, são relativas à história das transmissões textuais e são relativas à história linguística que a gente pode contar por esse texto, né? Então, entender como a palavra negro, que está relacionada ao que é escuro, ao que é preto, né? Vamos dizer assim, foi transformado, né? Numa categoria racializadora até o século XIX, é um processo de bastante questionamento, de ressignificação de experiências providenciadas por uma cultura que inventou a cor da pele como uma categoria de violência social, né, de hierarquia social, né, e atribuiu ao negro uma série de dimensões extremamente violentas que até hoje, né, resultam nesse processo de racialização da sociedade. Bom, explicada essa diferença entre linguística histórica e estudos filológicos, né, de como é que a gente atua nessa preocupação dessas questões, a gente vai entender mais ou menos de que forma a filologia e a linguística histórica possuem um compromisso social na interpretação das coisas e na interpretação de como nós chegamos até aqui. Bom, para dar um exemplo, para não ficar tão abstrato,
Eu vou compartilhar aqui com vocês uma informação bem interessante, que mostra de que maneira, né, a gente pode trabalhar com essas categorias. Vou compartilhar agora. E a gente vai observar. Esse texto, por exemplo, né, escrito em uma letra gótica, extremamente comum ao período medieval português, ela demonstra algumas questões bastante importantes, né? Se a gente observar bem, eu vou ler somente a primeira e a segunda linha. Aqui é um D capitular, né, muito comum na Idade Média, proveniente da escrita uncial latina. Aqui é um E maiúsculo, né? E essas informações que me dá é a paleografia, né, a história das práticas de cultura escrita, a paleografia. E aqui a gente pode ler declaramos com R, tá vendo? Primeiramente, que está abreviado, que a portagem que se houver de pagar, no dito lugar, há de ser per homens de fora. Né? E aí ele vai continuar a falar. É um documento que está falando sobre as taxas, né, que os homens pagam no transporte nos portos, né? Por isso o texto se chama portagem, né? Ou seja, o imposto que se paga provavelmente no porto para, para comércio, né? E aqui a gente fica sabendo de quê? De trigo, de centeio, de cevada, de milho, escrito com Y, painço, aveia, farinha, enfim. A gente tem aqui esse documento. O linguista histórico vai olhar para esse texto que já foi lido e compreendido pelo filólogo, né? Essa leitura que eu fiz, quem faz costumeiramente é o paleógrafo, é o filólogo. Ele vai, de certa forma, oferecer a transcrição e a compreensão. Trata-se de um texto que foi escrito, né, durante a Idade Média portuguesa, provavelmente depois do século XIII, que é quando essa escrita gótica se desenvolve largamente, ou seja, a gente já consegue datar, já consegue dar informações, e aí por diante. O linguista histórico vai ler a palavra declaramos e vai se suspender as orelhas. Por que ele está suspendendo as orelhas? A gente sabe que hoje, na norma contemporânea da língua portuguesa, a palavra seria declaramos. Mas na Idade Média portuguesa, um momento histórico em que menos de 2% da população falava e escrevia, né, conforme as normas, né? Vou me corrigir. Escrevia, né? Menos de 2% da população era letrada. Esses são dados dos historiadores portugueses que trabalham com demografia histórica. Eles dizem, na verdade, que a sociedade, é claro, toda falava, mas escrever menos de 2%. Então, se eu me deparo com um texto deste, em que a gente observa uma escrita sofisticada, em gótica arredondada, que é um estilo extremamente refinado para o momento. No momento em que a gente observa cores nesse manuscrito diferente, né? Azul, preto, vermelho, em que a gente observa, né, a pautação provavelmente do pergaminho, aqui muito bem executada, com decorações, né, fitomórficas, ou seja, de plantas, a gente observa que a pessoa que escreveu esse texto, ela tem domínio e pertence a pequena elite intelectual. Então, a gente sabe dizer, por exemplo, que a elite portuguesa, né, desse momento, possuía a palavra declaramos como uma possibilidade, né, uma possibilidade normativa. Portanto, não se trata de uma variante que pertence a uma norma estigmatizada. E aí a gente vai observar isso
confrontando com outro texto de um outro período, né? Se a gente pegar aqui o texto do Pero de Magalhães Gândavo, escrito no reinado, provavelmente, do governador-geral do Brasil, Mendes Sá, a gente vai observar uma coisa bastante importante. Deixa eu contar um pouquinho da história desse texto. Esse é o Tratado da Província do Brasil, escrito por Pero de Magalhães, e no capítulo 6 ele está escrevendo para o rei sobre as frutas da terra, né? Vou botar aqui um pouquinho, frutas da terra, né? Essa expressão, essa variante frutas, está muito relacionado com a história da transmissão linguística, né? Em latim, fructus, né? E as consoantes, né? Que eram o encontro consonantal CT, né? O ct, nocte, fructus, né? Lecte, no português passaram a it, né? Frutas, noite, leite, a gente já sabe disso. Mas para saber disso, a gente precisa, né, de entender a linguística histórica, ou seja, como é que a palavra mudou e as motivações para essa mudança. Vocês vão ver isso em breve na disciplina de linguística românica ou nas disciplinas de formação da língua portuguesa, né? A língua portuguesa no domínio da România, e nas disciplinas optativas, né? Fonética e fonologia das línguas românicas, aspectos lexicais e semânticos das línguas românicas, e de várias outras, né? A língua portuguesa no século XVI, várias disciplinas para a gente estudar a história das línguas. É fascinante isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma outra coisa. Eu vou ler então com vocês para a gente observar se o Gândavo, no século XVI, falava da mesma maneira que o falar de um outro momento na história, que era no século, né, a partir do século XIII, provavelmente, que é o documento anterior que eu mostrei para vocês. Aqui ele vai dizer: uma fruta se dá nesta terra do Brasil, muito sabrosa. Sabrosa é mais um elemento que a gente tem aqui para observar, né? A gente diria hoje de outra forma. Qual é? Vocês devem imaginar. Saborosa, né? E mais prezada de quantas há. Cria numa planta. Olha só, é o Gândavo, cronista, um intelectual da corte, refinado, sofisticado, ele está falando planta. Isso nos leva a entender, por exemplo, né, que é a elite intelectual portuguesa do período agora, que a gente está mostrando aqui, colonial, possuía como uma norma não estigmatizada, como uma variante não estigmatizada, palavras que tivessem este encontro consonantal, né? Consoante mais L. Ou seja, vou dizer a vocês que havia uma fértil mudança, oscilação entre as consoantes que a gente chama de líquidas, né? O L e o R, né? A confusão entre as consoantes líquidas, ou seja, a variação livre existente entre essas duas consoantes, faz com que a gente entenda que em um determinado momento da nossa história, começamos a estigmatizar uma variante em detrimento de outra. Ou seja, em que momento da nossa história a palavra planta passou a ser registrada como uma variante inferior e planta passou a ser uma variante superior, né? Provavelmente isso se dá, né, no momento em que a gente começa a produzir uma diferença pela escolarização, uma diferença em relação aos falares de populações que passam a integrar a tessitura social brasileira, né? Os povos negros escravizados, os povos indígenas, né? E os povos que são socialmente inferiorizados dentro, a partir, né, desse desdobramento. Então, uma pesquisa importante para se fazer, que não está feita ainda, é pensar de que modo a estigmatização social pelo que a gramática vai chamar de rotacismo ou de lambidacismo, quando é o contrário, né? E que
linguística vai chamar de confusão entre as consoantes líquidas, a linguística vai chamar isso dessa forma, né? A gente vai precisar entender como é que historicamente isso passou de mudança de significado. Isso deve envolver a história das gramáticas, isso deve envolver, por exemplo, a história do processo de aquisição da língua por, 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 por negros e indígenas, né? Isso vai envolver uma série de questões que precisam ser organizadas para a gente entender. Então, quando a gente está falando de história da língua, a gente está falando também na desconstrução de determinadas narrativas que fazem com que a gente acredite que existem processos de inferiorização, né, das pessoas. Né? Então, às vezes, compreender a mudança linguística é entender como a dinamicidade da língua é histórica e que, portanto, muitas vezes o que a gente está chamando de erro é, na verdade, uma possibilidade histórica que não foi perpetuada pela cultura letrada de um determinado país. Né? A cultura letrada brasileira não perpetuou a variante pranta, mas essa variante circulou no solo brasileiro e circula ainda hoje, e muitas vezes isso não está relacionado simplesmente a uma mudança na estrutura fonológica de uma língua. Isso está relacionado, né, à história dessa própria língua. Quem garante, por exemplo, que as pessoas não aprendem a falar assim, porque mantém tradições históricas dessa forma, né? Lendo aqui As Frutas da Terra, do Gandalf, a gente vai encontrar uma série de expressões que a gente deixou para trás, uma série de expressões que são comumente ouvidas, né, aqui no Nordeste e que, de certa forma, operam uma grande visão sobre a história da língua. Muitas vezes aquilo que a gente está chamando de erro, na verdade, é uma variante histórica que sobreviveu, né, nas estruturas sociais, menos escolarizadas, nas estruturas sociais que possuíram e cultivaram determinadas vertentes. Né? Então, esse é um debate amplo que a gente vai fazer em outro momento. Eu espero que vocês se interessem muito pela linguística histórica, porque a linguística histórica ela possui essa dimensão da cultura bastante importante. É uma dimensão que vai trazer para a gente todo um aspecto amplo para a gente compreender a vida, né, a língua e a cultura. Né? Então, para encerrar, eu vou aconselhar vocês aqui a buscar os estudos em história da língua nos grupos de pesquisas existentes, né? Uma coisa que é bem importante é saber que a construção e a formação do professor é feita na pesquisa. Nenhum professor pode deixar de ser um pesquisador. E muitas vezes a gente fica construindo uma dicotomia entre licenciatura e bacharelado que não funciona muito bem. Todo professor precisa ser pesquisador, né? E um pesquisador não significa estar lá na iniciação científica com uma bolsa, um bolsista do PET, do Programa de Educação Tutorial, ou da residência. Quer dizer, esses são programas que vão te dar maior infraestrutura, mas eu tenho certeza que durante as disciplinas de graduação, quando os professores pedem aquilo que na minha época se chamava de monografia, né, o artigo final da disciplina, você pode se dedicar a pesquisas as mais variadas. Então, nunca abandone essa imagem de que, eu sou professor, não sou pesquisador. O professor é pesquisador. E a UFBA tem, para mim, uma das coisas mais brilhantes, que é oportunizar que a nossa formação de pesquisador construa a nossa identidade docente. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Para ingresso na pós-graduação, que é uma coisa bastante importante, é importante que vocês acompanhem a discussão do campo, né? Que vocês leiam as revistas acadêmicas das introduções, a revista Estudos Linguísticos e Literários, a revista Inventário, a revista A Graduação, a Hyperion das Letras, né? E que esteja, por exemplo, né, nos canais das associações, da Associação Brasileira de Linguística,
a Abralim, na Associação Brasileira de Literatura Comparada, a Abralic, compreendam também a Associação Nacional de Pesquisas em Letras e Linguística, a chamada ANPOL, né? Então, as instituições, as associações de pesquisa, o GELNI, o Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste, e, de certa forma, os grupos nacionais, né? O Seminário de Estudos Filológicos, o chamado CEF, que foi criado aqui na UFBA com o professor Newton Vasco da Gama, e que, de certa forma, foi criado pelas professoras Rosa Borges, Rita Queiroz e Maria Conceição Reis Teixeira, que são da UFBA, UNEB e UFES, que é um evento que eu estou coordenando este ano, que convido a todo mundo participar, como monitor, como pesquisador, enfim, em que a gente vai debater muita coisa importante. Vou deixar para vocês, né, o endereço é www, 10 em algarismo romano, 10º sef.ufba.br, né? É o 10º CEF, que já está com as inscrições abertas, estudantes de graduação não paga, e vai ser uma felicidade ter vocês todos e todas e todes lá. A gente vai conversar muito mais sobre isso, e eu agradeço imensamente o convite. Obrigado, Milena, obrigado, professora, professor. Oi, pessoal, como vão? Eu sou o professor Carlos Felipe, vou falar para vocês hoje um pouco da minha experiência, da minha prática no programa de pós-graduação em Língua e Cultura, a pedido da aluna Milena Alves de Assis. O que é o programa de pós-graduação em Língua e Cultura para mim? É um lugar muito especial, de muita aprendizagem, de muita produção do conhecimento, de muita coisa boa, de muito crescimento pessoal e profissional. O PPG Link, ele é uma consequência, um desdobramento de pelo menos 2 programas de pós-graduação. O primeiro foi o PPGLL, né, que foi fundado, que aconteceu que começou em 96 e funcionou até 2010, quando surge o PPG Link, e o PPGLL, né, o Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, ele surge como um crescimento do mestrado em letras que surge na década de 70, né? Em 76. Então, o PPG Link é um lugar muito especial, com uma história muito consistente, muito sólida, muito bonita, de muita referência, de muita discussão, de muita produção de conhecimento. Afinal, é nos programas de pós-graduação onde a gente, no Brasil, produz ciência, avança no conhecimento. Seja em qualquer área, seja nas ciências exatas, nas ciências humanas, nas sociais, nas letras e nas artes, né? É aqui que a gente, na saúde também, é nesse ambiente que a gente produz conhecimento e consegue avançar para uma sociedade melhor, mais desenvolvida, mais humana, mais igualitária, com mais tecnologia, enfim, com mais saúde, com mais qualidade de vida. O PPG Link completou no passado 10 anos. Eu não fui aluno do PPG Link, eu fui aluno do PPGLL nos anos 2000. Entrei em 2006 no mestrado, terminei em 2008 o mestrado, e naquele momento não se falava em desmembramento, era um programa muito grande que envolvia as áreas de linguística, linguística aplicada e literatura, cada uma nas suas múltiplas realidades, né, e atividades, e ali foi onde eu trabalhei, onde eu estudei. O doutorado eu fiz em Campinas, na Unicamp, na linguística, né, no programa de linguística, e entrei como docente na UFBA em 2013, em junho, e em setembro, agosto, naquela época, muito rapidamente após meu ingresso, eu fui credenciado no PPG Link como docente para orientar mestrado naquele momento. Depois desse credenciamento, eu fui credenciado orientar doutorado, né, já na categoria de docente permanente desde 2014, onde eu me encontro até hoje. E
há várias experiências importantes, né, que foram marcantes para mim no PPG Link. Posso citar, por exemplo, ter participado ativamente da comissão de reestruturação do programa, onde nós pensamos a adequação do programa a partir de 2018, com um currículo mais adequado à nossa realidade atual, às demandas dos estudantes. Posso considerar também que eu fui o propositor da separação, né, da linha de teoria da gramática, porque antes, quando o programa foi reformulado, né, em 2010, a linha de gramática só contava com a professora Ilza Ribeiro como professora, e estava atrelada à linha de variação do português, porque a Ilza trabalhava muito com o Dante, e aí a linha pôde ficar junto. Quando eu entrei em 2013, o grupo já contava com três professores anteriores, né? A mim, o Daniel, a Cristina e a Edivalda. Comigo éramos 4, porque a Ilza estava aposentada, né? E veio falecer logo depois. E nós conseguimos, em 2018, por proposição minha, fazer com que a linha de teoria da gramática se tornasse uma linha independente. Então, os estudos gerativistas hoje no programa são uma área individual, né? Então isso para mim também foi muito emocionante. Mas há várias outras ocasiões marcantes para mim. Por exemplo, poder ter participado da banca de 2 colegas de trabalho, né, que fizeram um concurso comigo. Eu já era doutor quando eu fiz o concurso, e os meus colegas eram mestres, e entraram no doutorado após o ingresso na universidade como docentes. E especialmente o professor Mailson Lopes, para mim foi uma honra ter participado, assim, foi muito especial, emocionante, porque entramos juntos na universidade como professores. Eu pude participar da banca de seleção do Mailson, do doutorado, estive na qualificação e estive na defesa. E é muito emocionante, porque eu pude ver efetivamente o meu colega se desenvolver, crescer, brilhar, porque você conhece a pessoa enquanto mestre como um postulante ao título de doutor, e você o vê terminando essa etapa que é muito importante para a vida de nós profissionais da universidade. Então também é muito emocionante você poder colaborar, contribuir e aprender, obviamente, porque a tese do Mailson é um aprendizado para qualquer leitor. E o que me faz, né, a minha história na linguística histórica, que eu estou na linha de linguística histórica, sociolinguística e de etologia e teoria da gramática, porque meu trabalho conjuga essas 3 perspectivas, né? A parte estudo da gramática, o estudo gramatical na perspectiva mentalista do gerativismo, o estudo social de como as sociedades, os contatos de língua se dão. Eu não sou sociolinguista laboviano, eu sou sociolinguista histórico, que são 2 teorias que surgem, compartilham coisas, mas elas são teorias diferentes, né? São abordagens teóricas, metodológicas diferentes. Por exemplo, eu não faço estatística, não rodo Varbru, eu trabalho com uma perspectiva da interação na sociedade, olhando para como as comunidades existem. E a linguística histórica, porque essa interação das sociedades vai causar mudança linguística. Então, eu trabalho com essas perspectivas. E meu interesse por esse diálogo, né, entre essas 3 áreas, surge lá na graduação ainda, quando eu era estudante da universidade, mas já dava aula de espanhol em Salvador, em colégios e cursos, a partir da discussão que eu vou colocar basicamente de que o espanhol da Espanha era uma língua mais pura do que o espanhol americano, a língua mãe, a origem, porque o espanhol da América já teve contato com outras variedades de línguas e culturas ao longo de sua história, né, nos mais de 500 anos que o espanhol da América existe. Depois, ou antes, ou paralelamente, não sei precisar agora, eu fui fazer uma viagem ao México, onde eu fui dar aula de português, e tudo que eu ouvia no México, eu ouvia no Brasil, que não existia no espanhol. Então, isso me fez procurar entender o que acontece com a língua espanhola, o que a constitui, como ela existe, como é a sua variação, como são as características sintáticas, gramaticais dessa língua. Então, a partir da minha experiência enquanto docente, enquanto professor de espanhol, de curso de idioma, de escolas, né, de 1º e 2º grau, supletivos e pré-vestibulares, que era o que eu trabalhei naquele momento, assim a gente trabalhava na correria, eu procurei
a partir da minha experiência prática, foi que surgiram as minhas inquietações teóricas de linguística. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a linguística teórica também tem importância na parte pedagógica, na parte do ensino de língua. E as dicas que eu posso dar para vocês que quiserem entrar no PPG Link, fazer pesquisa ou em outro programa, enfim, com a gente, é ver o que está acontecendo, o que está rolando, quais são as pesquisas dos professores, fazer matérias optativas, porque nas optativas é onde vocês vão começar a ver textos teóricos mais específicos das áreas, ver as palestras, participar dos grupos de pesquisa, como o PIBIC, voluntários, ir atrás dos eventos, né, dessas coisas que acontecem. A partir daí, vocês vão começar a ver as questões que podem interessar vocês, né, despertar curiosidade, porque o pesquisador é, antes de tudo, alguém muito curioso. Você tem que ter curiosidade para fazer pesquisa, para você conseguir olhar um fato e descobrir ali um problema, e cavucar e achar. Então, participem das atividades, das conferências, dos eventos, façam optativas, comecem a debater com os professores, ler coisas e vão se encontrando, e a partir daí vocês vão ter uma teoria que vai interessar vocês, um fenômeno que vai interessar, vão ter uma área de pesquisa que vai ser do agrado de vocês, e vocês vão se desenvolvendo, vão conseguir montar um projeto, que é uma pergunta, que é um problema para resolver, e dali vocês vão caminhando mais e mais e só indo para frente. A gente está na pandemia, não temos contato físico, né, presencial, mas eu estou à disposição de todos, e naquilo que eu puder ajudar, contribuir com a formação de vocês, é sempre um prazer meu, porque essa é a minha função enquanto professor da Universidade Federal da Bahia. Um abraço. Olá, pessoal. Eu sou o professor Felipe Flores Kupski, do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura, o nosso PPG Link. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado pelo convite e pelo espaço. Eu fico muito honrado de poder contribuir um pouco com vocês, né? Um agradecimento, claro, especial à Milena Alves de Assis, que fez o convite. Bom, eu estou aqui para gravar um áudio curto para tentar contribuir, né, com a disciplina Leta 14, técnicas em pesquisa, né, sim, técnicas em pesquisa, e vou tentar responder, então, as 4 questões que recebi de Milena, tá bom? Deixa eu ver aqui. A primeira questão era: o que é PPG Link para você? Pergunta complicada. Mas, para mim, PPG Link é uma ponte. É uma ponte para novos terrenos, novos lugares, novos olhares. Tá? Nós costumamos ver um programa de pós-graduação como um formador de mestres e doutores, né, com foco no produto. É um lugar onde se consegue um título, por exemplo. Mas precisamos sempre lembrar que receber um título de mestrado, de doutorado, não finaliza um ciclo. Na verdade, bem pelo contrário, receber um título de mestre ou de doutor celebra, inaugura um novo ciclo, né? Um ciclo de pesquisador, de pensador autônomo. Então, programas de pós-graduação nos dão o caminho para isso. E o PPG Link, o nosso programa, tem sido essa ponte, né? Uma ponte sólida, uma ponte robusta, que vai dar acesso, então, a novos caminhos, novas leituras e perspectivas acadêmicas. E também pessoais, na verdade, porque nós evoluímos de uma maneira muito ecológica, muito holística, muito completa dentro do PPG Link. Né? Nós evoluímos como seres críticos, né? Como seres pensantes. Né? Então, um programa de pós-graduação, ele é um lugar para que a gente possa desenvolver uma leitura mais complexa e profunda, no nosso caso, dos fenômenos da linguagem, e é onde a gente consegue também produzir e circular conhecimento. É um lugar, é um espaço onde nós alçamos os primeiros voos como pesquisadores autônomos, né? Então, o PPG Link, para mim, é esse lugar, é um lugar nato de formação, de elevação, de qualificação profissional, pessoal e também cidadã. Né? Mas, claro, no caso do PPG Link, o nosso foco são os diferentes domínios, né? Da linguística, da língua e da cultura. Deixa eu achar a segunda pergunta.
Ano passado, o PPG Link completou 10 anos e você faz parte do programa desde 2017, segundo o Lattes. Você tem alguma história em especial que vivenciou nesse tempo dentro do projeto que queria compartilhar? Bom, eu sou novato no programa. Na verdade, eu entrei em 2018, início de 2018. Então, infelizmente, assim, eu não tenho nenhuma história atípica ou pitoresca em específico, mas isso posto, eu preciso comentar que todas as histórias que eu acabo vivenciando dentro do programa são muito especiais e por si mesmas, né? Por exemplo, sempre que eu vejo professores, eu oriento muito professores de educação básica, né? Quando eu vejo professores atuantes na rede pública de ensino, sem um afastamento, que é dificílimo, trabalhando 40 horas em sala de aula, em plena pandemia, e fazendo pós-graduação, e defendendo uma dissertação, uma tese, eu fico sinceramente radiante de felicidade, né? Pois são histórias de superação, histórias de conquista, e essas histórias, as histórias pelo olhar do estudante, são muito mais especiais do que qualquer história que tenha acontecido comigo, né? Na perspectiva do aluno, então, de quem batalha e consegue o seu título, qual história não seria especial? Tá? Então, sei que é uma resposta meio miss simpatia, mas por eu ser muito novo no programa, eu prefiro focar essas outras várias histórias que colorem também a minha jornada e que me deixam mais feliz do que as histórias que acontecem, dos fatos que acontecem comigo pessoalmente. Terceira pergunta da Milena era: como é a sua história com a linguística aplicada, que é uma linha que eu atuo, e com a aquisição de línguas, tradução e acessibilidade? Houve algo que fez o seu olhar despertar para essas linhas de pesquisa? Bom, eu estou em duas linhas, né? Então, eu estou na linha de linguística aplicada e também estou na linha de aquisição, tradução e acessibilidade. Bom, eu sou de uma família multilingüe, né? Por natureza, né? Por parte de pai, sempre fomos expostos ao alemão e ao polonês, um pouquinho de russo. Os meus avós brigavam em russo, por exemplo, né? Se amavam em alemão, se amavam em polonês e conversavam em alemão com a família, né? E por parte da mãe, o inglês de família, né, que era britânica, e o francês, pois a minha mãe sempre teve o francês como uma língua cativa, ela sempre gostou muito de francês, então sempre despertou também, nos despertou a língua francesa, para a língua francesa. Mas, então, eu sempre quis entender o que acontece na mente de um bilíngue, desde sempre. Mesmo quando eu era muito novinho, eu queria ser médico, porque eu queria ser médico quando era criança, mas eu queria ser neurologista. Mas eu queria ser neurologista para entender a mente das pessoas, né? E conforme eu fui crescendo e conforme eu fui percebendo que a linguística também é um espaço, um caminho de entender a mente humana, e muito mais focada naquilo que eu gostaria de estudar, que é linguagem, língua, eu enveredei, fui para letras já com essa consciência e percorri a linguística, né? Mas o que mais me atrai nos últimos anos é o que a gente chama de atrito linguístico, né? Que é o fenômeno de perda não patológica de uma língua, né? Seja uma língua não nativa, L2 ou língua estrangeira, como também de línguas nativas, né? É um fenômeno muito comum. É muito comum a gente escutar alguém falando: eu não falo mais francês, um dia eu falei, mas agora não falo mais, esqueci, né? Mas isso é muito banalizado. Afinal de contas, como assim eu esqueci uma língua? O que acontece na minha cabeça que fez ou que faz com que eu não consiga produzir uma língua da mesma forma como eu produzia antigamente? Isso é muito evidenciado, muito comum para línguas não nativas, mas isso é muito comum também para línguas nativas. É muito comum imigrantes que residem fora do país nativo durante longos períodos de tempo esquecerem, perderem ou ter uma proficiência diferenciada na sua língua materna quando comparado, por exemplo, com os compatriotas que nunca saíram do país de origem, né? Então, eu sempre quis e sempre quero, na verdade, desvendar o que acontece com a cabeça de um multilíngue, né? Tanto em relação a como eu ganho o processo várias línguas, mas também se há competição entre essas línguas e se eu posso perder uma língua, esquecer uma língua, ela ficar mais fraca, e como isso acontece no cérebro. Será que eu esqueço uma língua, que eu perco uma língua, ela fica fraca? Será que é uma competição
Enfim, pouco se sabe. Linguística é um bebê com 105 anos, mas é esse o caminho que eu gosto de trilhar. E é por isso, então, que eu fui para a linha de aquisição, tradução e acessibilidade, o meu foco, claro, sendo a aquisição. E por que que eu estou, por que que eu estou, então, também na linha de linguística aplicada? Uma, eu sou formador de professores, por excelência, né? Eu quis fazer letras para estudar linguística, mas também porque eu quis ser professor, sou professor, né? E tudo aquilo que eu pesquiso na área de aquisição pode ser aplicado para pensarmos ou repensarmos as nossas práticas de ensino de línguas, não é mesmo? Então, eu não consigo separar a aquisição de línguas não nativas e ensino de línguas não nativas. A aquisição alimenta a prática e a prática alimenta a aquisição. Por isso, então, eu circulo por mais de uma linha do programa. A última pergunta é: qual dica ou conselho você dá a alunas e alunos de graduação que têm pretensão de ingressar no projeto, no programa de pós-graduação? Bom, gente, pelo que eu sei, eu me refiro aqui ao currículo da UFBA, aparentemente, alunos que fazem licenciatura, eles têm um pouco de desvantagem, porque a licenciatura não discute muito, por exemplo, produção de projetos, né, não são obrigatórias as disciplinas Letra 07, Letra 08, né? Acho que é Letra 07, Letra 08, enfim, as de trabalho de conclusão de curso. Então, se eu fosse da licenciatura, eu começaria a buscar entender como funciona um projeto de pesquisa, a entender esse gênero acadêmico, como ele qual é a sua forma e a sua função, é um bom começo para quem é da licenciatura. Mas, de uma maneira geral, para alunos de bacharelado ou licenciatura, conhecer o programa é muito importante, conhecer as linhas de pesquisa, as áreas e os professores, isso é muito importante, porque nos ajuda a circular pelas áreas, né, que a gente pretende seguir. É importante conhecer também como funciona a seleção, quais são as leituras que geralmente aparecem na seleção. As leituras mudam todo ano, mas algumas são as mesmas. Então, quem sabe eu devo focar, devo entender um pouco essas leituras, né? Mas, de uma maneira mais geral, gente, eu acho que quem tiver essa oportunidade deve tentar fazer pesquisa, né? Deve tentar atuar como iniciação científica. Idealmente com bolsa, é claro, mas pode ser como voluntário. O resultado financeiro, obviamente, não é o mesmo, mas o resultado de aprendizagem é exatamente o mesmo, né? Então, trabalhar com pesquisa, trabalhar com iniciação científica voluntária, por exemplo, já abre muito caminho e faz com que você sinta, conheça um pouco mais na prática e na teoria a área que você quer, o que você almeja, né? O caminho que você pretende trilhar. Por exemplo, eu coordeno o Laboratório de Ciências da Fala aqui na UFBA e a gente sempre recebe voluntários. Nós paramos agora por conta da pandemia, mas logo, logo nós anunciaremos, né? A gente sempre anuncia o nosso programa de Bolsa PIBIC junto com voluntários e a qualquer momento vocês podem entrar em contato. E eu sei que isso é válido para os meus colegas de outras linhas também. Então, procurem professores que são alinhados às ideias de vocês, à perspectiva de vocês. Entrem em contato, demonstrem interesse, atuem como voluntários. Vocês vão aprender muito e seguramente estarão mais preparados para uma seleção de pós-graduação. Outra dica é participar de grupos de estudo. Uma e duas são criados grupos de estudo e, muito embora os docentes nem sempre criem, façam isso. É uma cultura muito ainda inicial aqui nas universidades brasileiras, mas os alunos devem se engajar na criação de espaços de discussão, né? Se tomarem um café junto, almoçarem junto, discutirem um texto, alunos com alunos, isso também é importante. Então, criem grupos de estudo, criem grupos de pesquisa, vocês podem criar projetos e oferecer, por exemplo, a possíveis orientadores, né? Então, pensem em algo, por que não os alunos não criarem um grande grupo de estudos e aos poucos convidarem vários professores para discutir? Então, vocês também têm autonomia de criar estratégias para o desenvolvimento científico e prático de pesquisa. Façam isso, né? Então, bom, basicamente a dica é começar a caminhar em direção à vida acadêmica, ao mestrado, ao doutorado, desde a graduação. Tá bem? Bom, gente, era isso. Eu até acho que eu me estendi demais nesse vídeo. Obrigado novamente pelo convite, pelo espaço. E, de novo, um agradecimento especial à Milena. Tchau, tchau. Fiquem bem.